desenvolvendo aqui com toda a alegria com o professor Samuel Soares, né? Ele que providenciou que a gente tivesse hoje essa experiência piloto. A ideia é que ele seja quinzenal, onde nós traremos sempre alguém, um especialista em algum assunto para debater com vocês. E para escolher justamente o primeiro assunto, nós trocamos e-mails com a professora Heloísa Paich, que ela é socióloga da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília. Qual seria o primeiro tema? E ela gentilmente encaminhou um texto para mim. Quando eu abri esse e-mail, né, já tomei uma surpresa muito agradável, porque o título do texto é O Êxodo dos Judeus do Oriente Médio. E eu confesso a vocês que eu sempre pensei, né, os judeus com a Europa. Tem toda uma cinematografia, bibliografia, que é muito que todos nós conhecemos, pessoas da minha geração, né, até vê isso com muita facilidade, faz parte até da nossa reflexão, do nosso cotidiano. E quando eu vi esse título, me chamou a atenção e nós concluímos que esse é um bom caminho para conversar hoje. Lembrando também que neste mês nós temos a celebração, né, dos 69 anos da independência de Israel. Então, professor, inicialmente, né, até provocando um pouco, eu estou tão enganado assim, quando eu fiquei surpreso, né, ao ver o judeu da Europa, tudo bem, agora, judeu e Oriente Médio, essa relação, por que me surpreendi tanto? Eu acho que a surpresa vem de... Bom, primeiro, obrigada por ter me chamado. Eu acho que a surpresa vem de ser, no total, uma comunidade que não era tão grande como na Europa, no começo do século XX, de serem países a respeito dos quais a gente não conhece tanto, e serem países que, na metade do século XX, não estavam tão desenvolvidos, a gente não tinha tanto contato, a gente, Brasil, né, não eram países sobre os quais a gente lia, os países do norte da África e do Oriente Médio, né, que é essa região onde tinha uma população judaica de mais ou menos quase 800 mil pessoas, ou talvez um pouco mais. Na Europa você tinha muito mais gente, e a saída dos judeus em fuga, tanto por imigração espontânea, quanto por perseguição, e depois a questão da Segunda Guerra, né? Mas começa já no final do século XIX, a saída dos judeus da Europa, foi muito mais traumática, né? Você tinha pogroms, perseguições, acho que na Rússia, final do século XIX, se eu não me engano, você tinha antissemitismo, você tinha também as grandes migrações que trouxeram todos nós, né, todos os imigrantes da Europa, do Sul, do Norte, da Península Ibérica e da Europa Oriental também. Você tinha muita gente vindo para cá. No caso dos países do Oriente Médio, é menos gente, os países são um pouco menos conhecidos, estavam num estágio de desenvolvimento econômico e social muito mais incipiente do que a Europa, então a gente sabe menos. Mas se vocês derem uma pensada no círculo de amigos, eu tenho certeza que vão encontrar judeus egípcios, muitos vieram para São Paulo, de judeus sírios, também muita gente veio, e talvez de outros lugares, isso eu estou falando para o Brasil. Até no texto eu falo, judeus do Marrocos foram muitos para a Venezuela, e agora com todos os problemas, tanto econômicos, quanto políticos, quanto perseguição antissemita especificamente, acabaram indo para os Estados Unidos, para outros países, os judeus venezuelanos. Mas muitos judeus venezuelanos descendem de judeus marroquinos que saíram. Acho que eu precisava contar um pouquinho, né? Pois não, fica à vontade, sim. Por quê? Eles estavam vivendo a vida deles nesses países, né? Desde na África, no norte da África, no Oriente Médio, Iraque, inclusive Irã ainda tem bastante gente lá. E quando acontece a Guerra de Independência israelense, que foi em maio de 48, os países da região não apenas declaram guerra a esse novo Estado, mas começam um processo de expulsão dessas comunidades, que começam a perder. Cada uma tem a sua história, mas perdem propriedades, perdem direito de trabalhar em certas profissões, e algumas são expulsas mesmo. E daí eles se espalham para os vários países, inclusive aqui para o Brasil. Tem gente que é uma comunidade muito interessante, os judeus egípcios.
muito culta, e também vão para Israel, muita gente. Agora, tem uma coisa que também me interessa um pouco, é saber, entender um pouco, a tua escolha do tema se deu em que momento? Por que você pensou nesse viés? Eu acho que eu tenho me interessado muito, Oscar, por questões da memória. Eu escrevi um artigo que saiu publicado numa revista acadêmica sobre a questão da memória sobre a ditadura no Brasil também. Eu acho que a questão da memória, de como a gente vai olhando para trás e deixando coisas silenciadas e às vezes recuperando e às vezes transformando essa memória, isso me fascina. Então está dentro, apesar de eu não ser uma especialista em Oriente Médio, a questão da memória me interessa. E o caso porque essa memória aqui, ela tem um papel, acho que absolutamente fundamental. Fundamental, mas é uma população que, por várias razões, esse êxodo, esses refugiados, eles não são tão lembrados como grupo como outros refugiados da região ou, como você falou, da Segunda Guerra Mundial. Boa parte deles, todos, refizeram suas vidas ou nesses países do Ocidente, da Europa, ou então em Israel. Em Israel eles foram aceitos e acolhidos. Era um país muito pobre, eles foram acolhidos em tendas, depois em casas de lata e finalmente em cidades que foram construídas para eles. Interessava a Israel simplesmente acolher e colocar o pessoal para trabalhar, para estudar, enfim, incorporar a vida israelense, ensinar o hebraico e tal. Então não tinha muito sentido, na perspectiva israelense, de transformar esse grupo em refugiados, e sim cidadãos israelenses produtivos, parte da construção da nova nação. Esse era o tom. Aos países árabes também não interessava dizer essa catástrofe que foi imposta, não digo catástrofe, mas esse trauma que foi imposto a eles não interessava também ressaltar. Então não tinha nenhum ator político muito interessado em cuidar desse grupo como um grupo específico. Agora, depois de 1 ou 2 gerações, existem movimentos de pessoas que falam, não, peraí, eu tenho laços com esse outro país, eu quero reparação, eu não quero valorizar minhas origens culturais, etc, etc. Em tempos recentes tem, mas isso é uma coisa recente em Israel. Em termos de futuro, a gente está olhando, aliás, o subtítulo do texto era isso, né? Testemunhas de um passado arcaico. Colocando isso não pelo retrovisor, vamos dizer assim, não olhando para trás, mas pensando isso para frente. Como que você imagina que essas relações vão se dar? Até porque, explicando melhor a pergunta, né? Eu sinto que a gente vive um momento que, por um lado, você se integra nos grupos, isso é importante, e por outro lado tem uma coisa os egos também, né? Eles estão se inflando. E quando eu li teu texto, isso me veio à mente também. Quer dizer, como que é essa correlação? Buscar as raízes e construir um futuro. Inclusive numa perspectiva política, né? Que você mencionou muito rapidamente. Né? Eu acho que Israel é uma coisa que está muito equacionada, né? Como aqui você se assimila, mas busca algumas especificidades, busca resgatar, legitimar algumas práticas culturais, tal, que talvez tenham sido um pouco silenciadas durante o processo de construção do Estado. O grande problema, eu acho que é nos países árabes, porque eles cortaram laços com essas comunidades que estavam presentes lá desde antes do grande êxodo judaico que aconteceu quando os romanos destruíram Jerusalém. Isso foi no 1º, no 2º século dessa era. Né? Os judeus se espalham por toda essa região do norte da África e do Oriente Médio, mas algumas comunidades judaicas já existiam nessa região. Elas aumentam com a invasão romana e essas comunidades estavam lá desde essa época. Nós estamos falando de 2.500 anos atrás. Nós estamos falando de comunidades que estão na região antes da era cristã, e comunidades que permanecem seguindo os seus princípios, mesmo depois da conquista islâmica na região. São comunidades que eram
testemunha da complexidade da região, dessa cultura em camadas. Quando você vai para Israel, imagino que nos outros lugares também, você se depara, parece que você está num tempo, aqui depois anda 3 quarteirões e está em outro tempo. Israel, para ter uma ideia, tem uma comunidade dos judeus samaritanos que estão lá na região desde uma época anterior ao exílio babilônico, que é aquela história que a gente ouve na Bíblia. E eles não se sentem parte dessa comunidade judaica moderna, eles se sentem um grupo separado. Então, isso numa cidade que seria tipo um Guarulhos de Tel Aviv, né? Uma cidade satélite de Tel Aviv, tem lá os samaritanos morando. Testemunhas de um tempo pretérito. Então, as comunidades judaicas no norte da África e no Oriente Médio eram testemunhas desse tempo, testemunhas das sucessões de conquistas, de transformações, de invasões, de domínios que ocorreram na região, que é muito diferente da gente aqui. A gente tem essa sensação de que chegou e todo mundo igual, cada um gosta de macarrão, outro gosta de sushi, mas basicamente é todo mundo igual. Quando você chega no Porto Santos, você vira brasileiro e acabou. Lá, aqueles grupos são de lá. E esses grupos judaicos eram testemunha dessa história presente. Então, o grande problema que eu vejo não é tanto em Israel, mas os países árabes não terem essa memória viva do que eram essas regiões e, a partir daí, da onde que se quer ir. Eu acho que é um trauma, que eu falo no artigo, é um trauma mais para a própria região do que para esses grupos especificamente. Agora, tem uma coisa curiosa, você é uma especialista nisso, você acompanha, você vive isso, a questão das redes sociais, você já escreveu várias vezes sobre isso, é uma preocupação até de diálogos que a gente tem. Isso em termos de mídia, ou de rede social, ou de internet, você chegou a visualizar preocupações nessa linha que você está colocando para a gente? Manifestações de alguma maneira com essa preocupação? Com esse sentimento, essa percepção de mundo? Tem alguns grupos, por exemplo, quando teve um negócio na Líbia, os líbios, quando teve a guerra da Líbia, os líbios chegaram a falar algo assim, a gente não devia ter expulsado os judeus. Isso aqui é castigo, o que está acontecendo com a gente. Eu não leio árabe, eu não acompanho, eu não sei como se dá o debate nos países árabes quanto a 1948. Isso seria um debate interessante de pesquisa, né? Quer dizer, fica uma sugestão, né? Para quem está nos vendo agora, é uma sugestão de pesquisa maravilhosa. Para quem lê árabe ou quem tem a disposição de aprender, como que esses países veem, não a questão de Israel, da geopolítica e tal, mas como que a saída das populações judaicas é percebida pelas comunidades locais. E em termos de Brasil, inclusive, você conhece um pouco, aí uma curiosidade mesmo, alguns grupos que também trabalham nisso? Nessa perspectiva você está colocando ou não? No Brasil, a comunidade judaica é muito misturada. Então você tem instituições que congregam todo mundo, de todos os países do mundo. A gente, claro, um come uma coisa, o outro come outra. Sim. Mas eu não, pelo menos no meio que eu conheço, e as organizações que representam a comunidade judaica, por exemplo, a CONIB se manifestou contrariamente ao voto brasileiro contra um documento da Unesco que negava a relação judaica com algumas áreas de Jerusalém. A CONIB representa todo mundo, né? Então é mais uma amálgama, é uma coisa mais brasileira mesmo, de todo mundo meio que se misturar e formar uma comunidade, um clube, etc. Agora tem um espaço aqui, a gente sempre fica recebendo mensagem, essa é a proposta, né, desse piloto e dos próximos programas. Então tem a Mercedes Santos aqui, que mandou uma mensagem aqui no meu celular mesmo, que é uma questão tangencial, mas acho que vale a pena colocar,
que provavelmente ela conhece o teu trabalho de alguma maneira, que ela pergunta sobre o que a professora Heloísa diria sobre os refugiados que vêm dessa região. Hoje? Hoje. Bom, aí muda um pouco a história. Muda o foco, mas eu acho que está valendo. Eu acho que o Brasil deve desburocratizar a entrada de imigrantes e refugiados. Quando o refugiado entra, ele entra com um tipo de documentação que dificulta muito a vida dele. Que acaba gerando um certo estigma. Eu acho que a gente deve facilitar a vida dos imigrantes que querem vir para cá, que querem contribuir. Não digo facilitar com um apoio financeiro, não é nem isso que eu estou falando, mas facilitar com documentação, permissão, tipos de visto. A mesma coisa que eu defendo para o Brasil, defendo também para os Estados Unidos. É acolher as pessoas e aqui as pessoas acabam tendo oportunidades. Quando tem os direitos, tem muita oportunidade de atuação. Os próprios sírios, quando estão vindo para cá e estão fazendo coisas interessantes, claro, a primeira geração acaba fazendo mais a coisa da comida por causa da linguagem. Não é que eles não tenham cultura e capacidade de servir em outras áreas, mas por causa da língua e talvez também um pouco por causa das barreiras institucionais, acabam num primeiro momento fazendo coisas mais simples, trabalhos mais simples, mas que são valorosos, e numa segunda geração ir para as profissões liberais da onde vieram na Síria. Agora tem uma outra colocação aqui que é do Carlos Delgar, ele é de Socorro, São Paulo. Aí o Carlos ele pergunta, aliás, veio a calhar de barreiras, né? Qual é a opinião sobre os muros? Quer dizer, creio eu que ele está falando aqui, que eu tenho um muro do Trump, vamos chamá-lo assim, essa perspectiva do muro, e tem a questão Palestina-Israel, né? Também foge um pouquinho ao tema central, mas acho que está nessa reflexão das separações ou das aproximações. O que você diria para o Carlos nessa... Aí é quase uma provocação também, né? Não, eu acho que o muro, se você está impedindo as pessoas de virem para trabalhar, para cuidar do teu jardim, para cuidar das crianças, para cuidar dos idosos ou para qualquer outro trabalho, é patético. Tá certo? Que é o muro que separa o México dos Estados Unidos, né? Se ele está falando do muro que separa a Cisjordânia de Israel propriamente dito, é um muro que salvou muita gente, né? Porque havia atentados que estavam... Eu dei uma olhada nos números e não era pouca gente, era algo terrível. Os terroristas chegavam, se explodiam em lugares normais, assim, no meio de Tel Aviv, etc. E foi um modo de reduzir essa forma de agressão. Que é uma dinâmica também bem complexa, né? Acabou afetando gente que ia para Israel para trabalhar. Seguramente. Né? Mas é diferente do caso mexicano, porque você não tem essa questão do ataque, não existe um ataque mexicano aos Estados Unidos. Eram trabalhadores mesmo. Agora tem uma pergunta que é minha, que assim, nessa reflexão, né, a gente tem mais 5 minutinhos, né, para finalizar o programa dentro da nossa proposta, já que é um programa acadêmico, né, dentro do Santiago Dantas, nesse espaço, é um pouco em termos de leitura, que nessas questões que nós estamos falando, inclusive macro, né? Quer dizer, se a gente pudesse deixar umas dicas de leitura que lidam com esses conceitos, né? Não tanto especificamente sobre o tema, mas que lidam com esses conceitos de fundo que rapidamente nós tocamos hoje. Tem algumas coisas, Luísa, que você gostaria de deixar de dica para pensar essas questões? Agora de cabeça não, mas eu acho que... Como é que é? Gilbert, eu acho que tem um livro sobre a história de Israel, eu acho que seria uma boa leitura. Eu aconselho quem tem... Eu aconselho a leitura do Haaretz, que é um jornal de esquerda israelense, que vai... Mas é muito informativo, é muito profundo, tem articulistas muito bons que dão um panorama geral, não é só o dia a dia. Então eu aconselho a leitura do Haaretz.
tem o Urani também, né? História dos povos árabes. Eu li pedaços. Eu acho que até seria interessante história dos povos árabes e história de Israel. O que dá uma essa equilibrada, né? Exatamente. E aí, se interessando e vendo que tem a literatura também. Eu acho que eu acabei de dar um curso sobre que foi muito bem sucedido, modéstia à parte, que se chamava Guerras, Revoluções e Literatura. E os alunos, cada dia, eles tinham que ler uma obra de literatura e uma obra de referência histórica para dar o contexto daquele negócio. Então, tem um Itzhak, que é um autor israelense que eu gosto muito, que ele fala da... Nos contos dele, ele descreve um pouco a alma israelense. Não que eu conheça a alma israelense, mas para mim me pareceu a melhor descrição que eu já vi dos dilemas do povo israelense, e ele é daquela época. Ele escreve aí nos anos 40, ele fala também da Guerra de 48. Então acho que ficam as referências, e Israel é sempre muito polêmico, né? Tem algum filme, por exemplo? Não, eu acho que... Você gosta? Que acaba esbarrando nessas questões? Pensando... Tem um filme sobre o êxodo iraquiano, mas é um pouco... O filme é bom, conta a história, eu acho um pouco nacionalista demais, um pouco... Mas eu acho que quando se fala em Israel, e no povo judeu em geral, eu acho que o bom é sempre olhar os fatos. Então busca os fatos, enciclopédias, documentos, busca saber os números, busca saber, olha os mapas. Eu acho que a questão é estar informado para saber do que realmente está falando. Agora tem uma reflexão que esse programa vai abrir, que aí eu te pergunto como professora, né, universitária, que é a proposta desse projeto, né, daqui. Quer dizer, o nome dele, inclusive, né, Uma Janela para o Mundo, visões do programa Santiago Dantas. Como é que você vê a função da universidade, né, de trazer esses temas, às vezes não tão centrais na mídia, como o caso de hoje, é um tema que não está, e divulgá-lo ao vivo pela internet? Esse é um dos papéis da universidade pública, né, de qualidade, gratuita, como a nossa Unesp. Eu sei que você pensa nisso, queria te dar essa oportunidade de colocar isso publicamente da maneira que você achar melhor. É um tema riquíssimo, né? Dá para 2 horas, mas... Eu vou falar uma coisa que eu falei numa aula. Eu estou dando uma aula sobre metodologia. E eu tenho dado curso sobre metodologia, então acho que eu já tenho uma ideia do que é metodologia de pesquisa. E eu tenho falado muito que o conhecimento é algo concreto, que o conhecimento é uma bolinha, e tem uma aula que eu uso realmente uma bola de tênis, e a gente fica brincando com a bola. O conhecimento é algo concreto, é real, é palpável, é vivo. Ele não é algo que eu pego e fica comigo. Ele é algo que eu recebo, por exemplo, digamos que você leia o Urani que eu sugeri. Lê e devolve, lê e joga. É algo que é vivo, que tem impacto, que você abraça e você devolve. Então, talvez de um jeito um pouco poético, não sei, eu tentei te responder. Claro que sim, de todas as formas. Por que o livro? Porque o livro era a forma, era o objeto em torno do qual a universidade foi construída, né? E se hoje é a internet, ou a televisão, ou o que seja, tudo vale. O que a gente tem que fazer quando a gente está pensando em conhecimento é estar recebendo e jogando, sabendo que aquilo é real. Por isso que eu tenho um componente ético também. Você não pode reproduzir qualquer coisa. Você tem que ter cuidado, porque aquilo você está recebendo um presente dos autores que você leu, e você tem que dar um presente. É um ato também concreto e ético ensinar. Então eu acho que é isso, é ter essa cautela, saber que é real, mas não fugir da brincadeira, que é estar compartilhando sempre o conhecimento. Tem uma mensagem que chegou aqui da Estael Campos. Ela fala que está no Vermelhinho. Vermelhinho, para quem não sabe, é um hospital, né, da Zona Norte aqui de São Paulo, especialista em questões ortopédicas, né, deve ter torcido a perna, alguma coisa assim, provavelmente.
E ela pediu, Heloísa, se você tem algum outro exemplo. Você falou um pouquinho rapidamente, né? De algum país que você possa dar algum exemplo dessas questões específicas. Tem algum que você saiba de cabeça? Sobre memória? Sobre memória. Você tem alguma coisa que... Talvez ela estude questões mais pessoais, ela não falou, mas imagino que sim. Eu acho que tantos países, por exemplo, a questão da resistência na França, né? A questão o quanto que a França resistiu, o quanto que não resistiu, o quanto que ela criou uma história da resistência, mas essa resistência de fato aconteceu, mas como aconteceu. Eu acho que a gente revisar os mitos, não para desfazer, porque o mito também é importante, mas para ter uma visão mais aproximada e mais útil, porque é a história da bolinha. O passado que você está pegando, você está usando o passado para se projetar no presente. Então você precisa saber como foi o seu passado. A questão da resistência, da resistência armada à ditadura no Brasil, que era, na minha época, quando eu entrei na faculdade, nos anos 80, era algo visto com uma certa benevolência, aqueles jovens e tal. E, de repente, nos anos 2000, aquilo virou o elemento salvador da pátria, que não era. Então, aí foi um revisionismo que eu acho que foi um revisionismo equivocado mesmo. E é preciso que a gente volte a olhar tanto a resistência quanto o próprio golpe de 64, falando, tá, o que aconteceu aqui? Aonde erramos? Aonde fizemos a coisa certa? Porque se a gente não faz essa reflexão, a gente olha para o presente e fica o jogo de futebol um pouco que a gente vê na internet, e não tenho nada contra, vamos continuar jogando um jogo de futebol, vamos continuar debatendo uns com os outros, não é isso, mas enriquecendo, digamos assim, o debate a partir de uma reflexão mais profunda. Não sei se eu respondi ela, se é isso que ela queria dizer. Vou ver se ela está online, ou senão ela me manda uma mensagem aqui. Todos os povos devem sempre olhar para trás para aprender. Ela respondeu aqui, ó. Primeiro ela falou que ela fraturou a fíbula. A fíbula, acho que é perto do perônio, né? Se não me falha a memória, nos meus estudos, acho que é na região do perônio. Se alguém souber, manda uma mensagem, mas eu acho que é isso. E segundo ela disse que sim, né? Que você está satisfeita, né? Com a sua resposta. E tem aqui o João Carlos Dias, que eu queria saber mais sobre você no sentido da tua área de estudos, de pesquisa, especificamente. Boa pergunta. Ele é mais acadêmico, ele deve ser mais acadêmico pelo jeito, né? Parando de jogar a conversa fora, é uma coisa mais acadêmica. O que você estuda? Eu acabo estudando muitas coisas diferentes, então esse é um dos problemas da minha carreira, eu não tenho um foco muito definido. Eu estudei muito tempo meios de comunicação, acho que o grosso da minha carreira acadêmica foi sobre meios de comunicação, novela, depois internet, o uso de celular em protestos aí de 2013 a 2016. A minha filiação acadêmica é nisso, por exemplo, estou indo agora para o congresso da International Communication Association, eu me sinto bem lá. Estou começando a estudar o livro. O livro. O objeto livro? O livro como meio de comunicação. O livro em São Paulo. Até por uma certa dificuldade de compreender um pouco o que está acontecendo com essa pluralidade toda de meios de comunicação contemporâneos. Eu falei, não, deixa eu voltar um pouco às origens, talvez, né? Me fala mais disso, eu fiquei curioso agora, não. Ainda está incipiente. As pessoas leem em São Paulo, né? É parte da vida. Lê no metrô, lê nas bibliotecas, lê nas livrarias novas, né? Essas mega livrarias. Sim. E eu queria comparar essa leitura informal, ler nos parques, ler nas praças. Claro, não é Paris, né? Que está todo mundo sempre lendo. Mas tem o livro na cidade. E eu quero entender um pouquinho essa relação entre livro, cidade e conhecimento. E você está pensando aí só o livro papel, o livro virtual? Eu não, acho que os dois. Porque cada vez fica mais presente, né, a leitura com uma plataforma virtual. Eu pergunto isso que eu sou um usuário de metrô, né? Eu vou para a reitoria todo dia de metrô e volto, né, da reitoria para casa de metrô, e você vê que além de trocar mensagem, né, namorados, etc., as pessoas estão lendo. As pessoas estão lendo. Estão lendo. Não sei o que, não dá para ficar olhando então, lá. Eu queria saber o que as pessoas leem, o
qual que é o significado daquilo, se é bom, se é ruim, se tivesse mais biblioteca, como elas gostariam que fosse, o que é o espaço da leitura. E a partir disso entender um pouco o conhecimento no Brasil. E comparar um pouco também com o tipo de uso mais formal, mais estatal do livro, o livro na biblioteca, o livro na escola, o livro na universidade. Porque eu tenho a impressão que eu vou encontrar diferenças no significado da leitura na universidade, que é um espaço formal, estatal, oficial acho que é a melhor palavra, e o livro na rua, que é o livro ou pelo prazer ou pelo pragmatismo. Muita gente lê coisa de concurso, né? Muita gente lê coisa sim, de... Sim, está procurando emprego, sim. É uma forma, né, de... Tem a Lígia, acho que para terminar, mais ou menos a nossa última pergunta, a Lígia Santos, que ela faz uma colocação que é um pouco nessa linha de... Ela deve ser estudante de RI, imagino pela pergunta. Ela falou assim, dentro da área de RI, quais são os segmentos que a senhora vê que tem mais perspectivas, mais espaço? De trabalho? De trabalho. Lembrando que, como nós estamos no programa Santiago Dantas, acho que o viés deve ser isso. Inclusive, lembrando que recentemente nós fizemos aqui um seminário, né? Foi muito interessante sobre a questão dos Estados Unidos especificamente. Né? Que está disponível também na internet, neste mesmo canal. Mas desculpa, só voltando à pergunta. Como que ela chama? Lígia Santos. Lígia, a visão que eu tenho do ensino superior, de graduação, tem um texto meu que chama Artes Liberais nos Estados Unidos, alguma coisa assim, dá uma procurada no Google, você vai encontrar. A visão que eu tenho é que o curso superior, ele prepara para a vida. Então, o curso de RI é um curso excelente, porque ele tem uma gama de disciplinas importantes e ainda essa ênfase em línguas estrangeiras, experiências internacionais. Então, o que eu veria é menos qual é a profissão como eu vou me inserir profissionalmente nessa carreira, eu mudaria a pergunta. O que eu vou extrair do curso de RI que vai me ajudar na minha vida profissional? Acho que abre um pouco o leque, porque é um curso muito legal. Talvez é o curso que eu faria, eu fiz economia, mas talvez é o curso que eu teria feito se tivesse na época, na USP. Tudo é possível, né? Quer dizer, de certa maneira você já faz esse curso. Né? Sim, mas na prática, como pesquisadora, você interage com isso o tempo todo. Né? Sim, mas como um curso de formação. A economia foi muito bom também. Luiz, então já está aqui chegando ao nosso limite. Eu queria te agradecer e pedir para uma reflexão final, até da experiência, né, de ter discutido isso com a gente, ter interagido com as pessoas. Acho que foi muito bacana, reforçando que esse é um programa piloto, então a gente está vendo como isso funciona, né? E acho que foi muito bom, né? Agradeço aí todos que estão participando e te pedir essa reflexão final, como que você avalia um pouco essa experiência, retomando um pouco o que você disse, né? Que parece que uma das funções nossas aqui, né? Já que trabalhamos nessa instituição pública, é levar isso, né? Quanto mais melhor. Acho que você compartilha desse pensamento de jogar a bola também para o outro lado e ficar recebendo, né? As bolas e as perguntas que a gente não espera, né? Sim. Acho que isso é muito bacana, né? Sim. Mostrar essa falibilidade no bom sentido, quer dizer, nós estamos construindo essa bola o tempo todo. Também. Sim, Oscar, não teria muito a acrescentar. Acho que é isso, é o que você acabou de falar, é o conhecimento aberto, com respeito ao interlocutor e com interesse pelos assuntos, né? Eu acho que é isso e eu acho que esse projeto está dentro desse talvez por não ter um currículo, às vezes por não estar tão delimitado, a gente acaba podendo falar e jogar essa bola de um jeito mais livre, então eu acho super legal. E também vai estimular a sala de aula, porque tenho certeza que tem gente que vai ver, enfim, passa a ser parte de uma grande teia, né? Uma grande brincadeira. Como diria João Cabral de Neto, né? Tecendo amanhã, aquele Exatamente. Poema clássico dele que, quer dizer, a leitura, a gente pode fazer essa leitura também. Nós estamos tecendo a nossa manhã, do nosso jeito, com nossas qualidades e nossos defeitos. Então a gente encerra o nosso programa piloto, Uma Janela para o Mundo, né? Esse título que espero que motive vocês a pensarem cada vez mais. E essas janelas são as janelas do celular, são as janelas da sua casa. Nós estamos pertinho aqui, inclusive, da Praça da Sé, né? Que é um local que evoca, né, justamente esse diálogo entre as pessoas. Visões do programa Santiago Dantas. Pessoal, até a próxima. Saudações unespianas. Muito obrigado a todos e em breve vamos anunciar o nosso próximo programa. Abração. Tchau. Tchau.